Salve aí, eu sou o Zang e esse é o Dica de Fotógrafo, onde a gente vai falar sobre uma coisa muito massa. Você já deu a devida importância para a produção dos seus ensaios pessoais? É isso daí. Hoje a gente vai falar sobre isso e eu considero que isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia, porque o arquivo que sai da câmera já não é mais suficiente. É interessante a gente colocar uma história, uma cenografia, alguns elementos de cena ou objetos para nossa cliente ou modelo interagir na hora de fotografar. Fica até o final e não perde nada. Aproveita, já clica aí em se inscrever e deixa aquele like maroto pra gente continuar produzindo conteúdo pra você e todo mundo evoluir junto. Eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu muito isso. Eu chegava num lugar para fotografar, eu pegava a câmera, eu olhava para cliente, para modelo lá, e eu começava a olhar para o lugar e eu ficava naquela, putz, será que eu vou fotografar ali? Ali parece que é legal. Ou será que eu vou ali? O que será que eu vou pedir para essa modelo fazer? Como que vai ser essa direção? Eu ficava naquela ali, ó, e não conseguia produzir, ficava preocupado com coisa que não precisava, e aí o ensaio não rendia. Até que eu comecei a entender que se eu pesquisasse um pouquinho antes, fotos de referência, pode ser que eu conseguisse criar ali um resultado melhor no meu ensaio e otimizar o meu tempo. Foi aí que eu comecei a entender outras coisas. Todas as referências que eu pegava para os ensaios, eu comecei a perceber que a pessoa que estava sendo fotografada, ela interagia com alguma coisa, com alguma peça do cenário, com algum objeto nas mãos, com óculos, com uma peça de roupa. E aí eu pensei, putz, eu não preciso deixar para ter essa ideia na hora de fotografar. Eu posso pensar nisso antes e aí me preocupar em levar algumas coisas que tenham a ver com a temática do ensaio para clientes, para modelo, enfim, para a pessoa que eu vou fotografar, usar, manusear na hora da fotografia, e aí eu consegui colocar um pouco mais de realidade, um pouco mais de peso e criar fotografias com uma atitude um pouco mais natural. Foi aí então que eu comecei a dar mais atenção para a produção dos meus ensaios pessoais. É algo que eu acabo demorando uma hora e meia para fazer. É um tempo, claro, só que eu prefiro perder tempo fazendo isso do que depois ficar um tempão na hora do ensaio caçando cena, ou então, pior ainda, depois passar um tempão tendo que tratar muito as fotos porque eu não pensei antes, e aí eu vou ter que impactar na edição. E aí você deve estar falando assim, putz, Fábio, mas e aí, como que eu faço isso? Você não vai ensinar aqui? Eu vou ensinar, e para isso eu dividi em 5 passos bem simples. Vamos lá. Primeiro passo, escolher o tema. Se for uma campanha de moda, se for um ensaio de casal, se for um ensaio pessoal, é interessante a gente conversar com o nosso cliente a fim de descobrir um tema, descobrir alguma coisa que essa pessoa se identifica e como ela gostaria de se ver nesse ensaio. No exemplo que a gente vai ver aqui, é um ensaio onde a cliente me mandou algumas fotos. Ela gostaria de se sentir em casa, porém, ela não tinha um ambiente na casa dela, de repente com as características do ensaio que ela queria. Então, eu propus para ela transformar o meu estúdio num espaço que remetesse aí a uma casa, uma sala de estar de uma casa do início dos anos 90, com discos, com câmera, com objetos de cena que vão remeter a essa época. Então show! A gente vai agora para a etapa número 2. Se liga só, depois que a gente definir um tema, eu vou fazer uma busca simples no Pinterest. Essa busca pode ser feita no Behance, no 500 Pixels, enfim, no site de inspiração que você mais gosta. Nesse exemplo aqui, a gente vai usar um Pinterest. Então, eu abri aqui a minha página de busca do Pinterest e digitei Woman Vinyl Photoshoot. E foi analisando as imagens que apareciam, selecionando algumas, segurando Ctrl, porque aí segurando Ctrl ou Command, né, se você usa Mac, eu não saio dessa tela. Eu vou abrindo aqui novas abas no navegador com fotos que remetem um pouco a esse tema. Dentro dessas novas abas, eu vou avaliar se essa imagem serve para o projeto ou não. Avaliar se a imagem serve para o projeto significam algumas coisas, como por exemplo assim, ó, às vezes eu vou avaliar essa imagem referente a um objeto de cena, às vezes a uma luz, às vezes a uma roupa, ou às vezes então a pose, a ação que a modelo está fazendo lá. O interessante é eu olhar e eu perceber se alguma coisa nessa imagem serve como referência para o projeto que eu estou trabalhando. Então depois que eu faço tudo isso com algumas fotos, eu vou lá, eu salvo as fotos que interessam e aí eu abro a pasta. Repara só que agora, pelo conteúdo dessa pasta, o Pinterest já me mostra outras opções. Agora é só eu procurar um pouco mais a fundo
entendendo isso e depois ir para a parte 3. Na parte 3, a gente vai entender e organizar as referências. Na etapa anterior, lembra que a gente foi separando tudo a fim de mostrar para o Pinterest, olha, é isso aqui que eu estou buscando, através de uma pasta, para que ele pudesse sugerir mais coisas? Então agora a gente vai organizar e entender isso. É bem simples. Algumas fotos são referências de pose, de acting. Então essas fotos eu vou colocar numa pastinha aqui, ó, acting. Outras fotos são referências de luz. Então eu vou pegar essas fotos e vou colocar aqui na pastinha luz. Eu tenho outras fotos que é referência a estilo, que é roupa, enfim. Então eu vou separar, eu vou entender e organizar isso para facilitar minha vida na hora de fotografar. 4. Uma das etapas mais importantes, na minha opinião, cenografia e styling. O que a gente vai fazer aqui, ó? Depois de separar as referências, eu preciso mostrar isso para a cliente, preciso fazer ela entender e saber que tipo de roupa, que cor de roupa, como que ela vai trazer essas coisas para o nosso ensaio, se ela traz algum elemento de cena, se eu vou correr atrás disso. Bom, analisando as fotos que a gente já separou, eu mando para ela da seguinte forma, olha, traz uma camiseta básica tipo Hering. Se a camiseta tiver um detalhezinho, uma estampa, que seja alguma coisa retrô, vai encaixar no projeto. Uma outra coisa que funciona bem dentro desse trabalho aqui é jeans. Anos 90, o auge do jeans. Então, a gente vai conversando a fim de entender isso. E qual foi uma outra coisa que eu fiz aqui? Eu reparei que na maioria das imagens tem disco, algo que remete à música, a relaxar em casa. Então eu consegui várias coisas. Eu consegui um videogame do início dos anos 90, eu consegui disco, eu consegui até uma câmera. Então a gente junta tudo isso, coloca na panela ali, tempera tudo para sair o ensaio perfeito. E no fim, o nosso quinto passo, que é a montagem do cenário. Olhar para o espaço que a gente tem para fotografar, olhar as coisas que a gente tem para compor, analisar a luz, analisar background e montar tudo isso de modo que a gente consiga aproveitar o máximo de tempo possível, sem a luz natural do ambiente se movimentar muito, para a gente conseguir criar o ambiente que a gente precisa, fotografar e sair de lá com grandes fotos. Cumprido então o tempo dessas 5 etapas, aí chegou a hora de fotografar. Diversão, né? Computador do lado ou celular, a gente vai lá, olha as referências sempre que precisa, porque a gente não precisa ficar lembrando de tudo o tempo todo. O grande lance é a gente ter isso registrado, a gente ter isso arquivado como consulta para a gente poder olhar todo o tempo. O telefone está na mão aqui, então se eu tiver dúvida eu vou lá, abro a pastinha no Pinterest, vejo luz, vejo direção e vou criando coisas ali depois com a cliente do jeito dela. Eu vejo a referência, passo para a cliente e ela vai aplicar, vai fazer a pose, o acting, as coisas, a interação dela com os objetos do jeito que ela faria normalmente. Assim, não perde a identidade da cliente no ensaio. Se liga só, vamos ver algumas fotos e aí depois vocês me dizem no comentário aqui se ficou bom ou não, se vocês gostaram ou não, ou então se a produção realmente ajuda a extrair resultados melhores dos seus ensaios pessoais. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, comenta aí, se inscreve, compartilha com seus amigos para todo mundo evoluir junto, gente. O nosso mercado só vai crescer se a gente compartilhar informação e isso chegar em mais pessoas. Assim, ó, o nível de todo mundo sobe e todo mundo chega no estágio ideal de fotógrafo, naquele que a gente sempre sonhou, né? Vou ficando por aqui, em breve tem mais. Se inscreve, ativa as notificações e ó, abraço dos anjos.